Não espere a sua ansiedade, a sua timidez, a sua fobia social passar para fazer algo. Faça algo para sua timidez, para sua fobia social, para sua ansiedade passar. Gente, vamos bater um papo sobre ansiedade, sobre timidez, sobre fobia social? Volta e meia na internet, eu vejo algumas pessoas perguntando o que eu faço, o que eu tomo para minha ansiedade diminuir, para minha timidez passar. E assim, de antemão, eu já vou falar para você, procure ajuda, vá no psicólogo, às vezes tomar um remédio, isso vai te ajudar. De fato vai te ajudar. Como já me ajudou um dia. Mas isso sozinho, sem uma terapia, ou talvez se você não pode fazer uma terapia, sem atitudes vinda de você mesmo, não vai mudar, não vai passar, não é suficiente. Por que eu digo isso? Eu já fui uma pessoa que foi diagnosticada com TAG, então eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada, é assim, um pico bem alto, é difícil conviver com isso. E assim, eu já fui diagnosticada com fobia social e diversas outras coisas. Então, assim, eu lembro que no fundamental eu já fiquei 2 meses sem ir para a escola, sabe, por conta de passar mal, ali de estar entre pessoas. E eu lembro que, sei lá, quando eu ia apresentar um trabalho em grupo, que eu tinha aqui na frente da sala toda, eu começava a tremer, eu começava a suar, eu começava a gaguejar, sabe? O coração acelerava muito. E vindo de um lugar em que eu tenho propriedade, em que eu passei por isso, sabe, metade da minha vida, e ainda passo às vezes, eu quero te dizer que existem coisas que você pode e deve fazer para diminuir, para passar. Porque assim, gente, não existe um remédio milagroso, a coisa milagrosa que você vai fazer e pronto. Não existe mais ansiedade, não existe timidez, eu consigo falar em público, magicamente eu consigo, sabe? Não existe, gente. O que existe é você se expor. É, você ir a favor do que te causa desconforto. Então, por exemplo, eu não consigo falar em público. Se eu vou na frente da turma, sei lá, se você está na escola, se está na faculdade, se eu vou na frente da turma eu passo mal, vá. Seja o primeiro a ir. Ah, levanta a mão, comece a fazer perguntas. Tome atitudes para que você se exponha ao desconforto. O desconforto, ele vai ser seu principal aliado. Porque foi assim que eu consegui diminuir bastante. Eu não vou dizer que antes de uma apresentação meu coração não acelera um pouco, sabe? Que eu não fico meio assim. Mas hoje, gente, definitivamente não tá nem perto do que era antes. Antes de uma pessoa que não conseguia nem sair de casa por causa das pessoas, por causa do meio social, para uma pessoa que hoje acelera o coração um pouquinho, mas quer saber? Dane-se, eu vou fazer isso. Eu consigo fazer isso, não é algo que me impede mais, entendeu? Então, assim, você tem que fazer apesar do medo, do desconforto, do coração acelerado, do suor. Você tem que se expor, você tem que fazer, você tem que enfrentar, porque é dessa forma, e para mim é a melhor forma, quase a única forma, eu me arrisco a dizer, de você enfrentar e superar isso. Entende? Então, assim, eu diria para você, se você pode, procure sim ajuda, faça uma terapia. Se você tem, igual eu, TAG, tome um medicamento. Isso é muito importante. Mas entenda que apenas isso não vai fazer milagre. Você precisa fazer por você. Você precisa ir lá e tomar a frente, tomar atitude. A partir do momento que eu comecei a me expor, que eu comecei a buscar, chegou um momento que eu comecei a buscar o desconforto, eu percebi que foi ficando cada vez mais fácil. Foi ficando cada vez mais fácil. E hoje em dia, gente, eu posso dizer que tá quase natural, entende? Até um mês atrás, eu estava um pouco preocupada porque eu tinha um seminário para apresentar na faculdade e eu fiquei pensando, será que eu vou me sair bem? Porque assim, eu sou uma pessoa que eu estudo bastante, eu me dedico, mas eu fico pensando,
o medo, às vezes, ele trava a gente, né? A ansiedade faz a gente até esquecer algo que a gente tem domínio. Então, assim, eu me preocupei um pouco, mas eu pensei, cara, eu vou fazer, sabe? Porque, assim, gente, não vou mentir, às vezes a gente pensa assim, vou sair fora, não vou fazer, vou evitar. Só que esse evitar, você acaba piorando. Porque é como se você reforçasse para o seu subconsciente de que você não consegue, de que você não pode. E você pode, você consegue, você é capaz. E é por isso que eu falo, mesmo que eu fosse lá na frente, começasse a apresentar, não conseguisse, ficasse nervosa, saísse da sala, mesmo que isso fosse tido como um fracasso, você entende que eu ainda fui lá na frente, me dispus, tentei, você entende que eu tentei, eu fui lá, eu enfrentei, mesmo que eu não tenha concluído, mas eu enfrentei aquilo. Então, assim, isso já seria um ponto a se orgulhar. Isso já seria algo muito positivo. Porque a maioria das pessoas nem tentam. Na verdade, elas evitam. E evitar só piora. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir essa mensagem de que a ação importa. E muito, sabe? A ação é o que vai te fazer chegar do outro lado. Então, tente hoje, comece com pequenas atividades, um bom dia para um estranho, uma conversinha a mais com o caixa do supermercado. Ah, nossa, hoje o clima tá gostoso, que legal. Você mora aqui, assim, não vai tomar muito tempo da pessoa, né? Mas comece com atividades simples, sabe? Coisas pequenas e depois vai aumentando que você vai ver que tem como melhorar, tem como resolver isso e tem como deixar isso natural, entende? Isso não precisa ser um bicho de 7 cabeças, não precisa ser algo extremamente difícil e impossível, qualquer coisa que de repente possa passar pela sua cabeça. E que passa, né? A gente que tem ansiedade, que é mais tímido, mais retraído, a gente sabe, né, o que se passa na nossa cabeça. Então é isso, gente. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.